Para bater esse papo aqui hoje, eu quero falar do caso hoje do sargento Alan Marques. Ele foi acusado de homicídio de um jornalista em Araruama, tá? Ele foi preso por isso. E depois aí de 3 anos, né? 3 anos. De 3 anos conseguiu ali provar sua inocência e realmente ele era inocente. Então eu quis convidar aqui hoje o advogado dele, que é um cara muito capacitado na área, criminalista. Tem muita história aqui de policiais restaurados que passam pela mesma situação que ele tem abraçado. E hoje para contar um pouquinho desse caso aqui pra gente. Então quero ter a honra de receber aqui Felipe Rolian. Tudo bem, Felipe? Oi, tudo bom, Fábio? Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E tive a oportunidade hoje de conhecê-lo, toda a estrutura do seu podcast. Já sou fã há bastante tempo, já tinha visto inúmeras entrevistas e estou me sentindo honrado de estar aqui, debater sobre assuntos da minha área e estar aqui conversando com você. Doutor, primeiramente, eu também agradeço, fico feliz aí de ter um profissional aí à sua altura aqui para a gente falar de temas tão polêmicos aqui, né? E, assim, eu costumo falar aqui que eu não faço nenhum julgamento sem antes o juiz bater o martelo, né? Eu já conheci essa causa aqui e eu não poderia fazer nenhum conteúdo antes de sair ali o julgamento dele para dizer se realmente ele era inocente ou culpado. A gente já conhece a história de bastidor, sabe que o cara é inocente, mas quem dá esse veredito é o juiz. Depois desse veredito aqui de inocente, como que fica a vida do teu cliente, doutor? Fala para mim. Primeiro, aliviado, né? Ninguém que ostenta uma acusação injusta contra você, tendo uma vida sempre repleta, pautada pela legalidade, um policial tão combativo como ele sempre foi lá na região dos Lagos, o alívio é o primeiro sentimento, né? E segundo, é a felicidade, né, de voltar para casa depois de 3 anos preso, rever a família, rever as filhas e voltar para sua corporação, que ficou 3 anos ausente por conta desse processo infortuito que aconteceu na vida dele. E eu acredito que para ele a absolvição, evidentemente, foi um presente de Deus, né? Por que eu falo com presente de Deus? Porque ninguém quer ser acusado de homicídio, ninguém quer sentar no banco do réus do tribunal do júri e, enfim, ainda mais sendo acusado injustamente. Eu sei, doutor, que esse alívio aí é fato que o cara tem, né? Não, sem dúvida. Mas você que teve muito contato com ele, com a família, como que a família recebeu, assim, no primeiro momento, toda aquela exposição da grande mídia dele como acusado ali de ter assassinado esse cara, toda aquela história? Eu vi que saiu em todos os canais de comunicação. A família sofreu muito, né? Porque foi uma exposição por conta do crime, até pela repercussão que teve na região dos Lagos, e até por ser um jornalista, né, ter um canal, ter uma página na internet e que veiculava diversos tipos de informação. Então, isso traz uma notoriedade, né, traz uma repercussão, e que uma acusação dessa envergadura contra um integrante da família prejudica todos os familiares, né? Sim. Então, inexoravelmente, eu tenho certeza que foi um efeito deletério enorme essa acusação, tanto para a honra, para a reputação do policial, como para todos os familiares, né? Porque isso pesa. Faz um efeito por arrastamento, né? Por todos que integram ali o seio familiar. Primeiro, pela privação de convívio e também pela mácula, né? Traz um nome, o etiquetamento por conta de uma pecha de uma ação penal. Porque, assim, todo mundo que viu as entrevistas, as matérias, isso, com certeza, no bairro, na família, isso repercute muito. E pouca gente agora vai atrás da verdadeira informação, que é a inocência dele. E fica aquele rótulo ainda. Porque, na verdade, né, como já dizia Carnelucci, o processo é a pena em si mesmo, né? O processo já é a própria sanção penal, né? Apesar do processo ser um instrumento de garantia, muitas vezes já é a própria pena em si, entendeu? Então, é complicado. O processo hoje, ele traz estigmas, principalmente no mundo do cancelamento, da rede social, onde com um clique o mundo inteiro tem acesso à informação, né? Antes da nossa globalização, das tecnologias de comunicação. Então, o risco de uma mácula, assim como um assassinato de reputações por conta de uma ação penal, né, por causa de algum evento danoso à vida de alguém,
é uma coisa muito grave. Eu trouxe essa matéria aqui para você entender o seguinte: a gente é conhecido aqui por bater de frente com temas que ninguém tem coragem de falar, ou que pessoas aí de grande imprensa escondem de você, né? Esse jornalista que foi assassinado, ele fazia um trabalho dentro da cidade de denúncia também, de política, tá? A gente não conhece a índole desse cara, não sabe muito ao certo ali como era a capacidade dele, mas assim, a gente começou a querer entender o sistema pelo seguinte, porque existia uma guerra política ali, né? Naquela situação, né? Parece que a esposa desse policial era candidata também, né? Era candidata, mas em si, o que o Ministério Público na época tentou sustentar é que ela explorava o nome do marido. Só que, na verdade, isso foi completamente soterrado durante a instrução e comprovou-se ali que dentro da matriz da motivação que o Ministério Público trouxe, que seria o motivo do crime, diante das provas dos autos, estava completamente divorciado do que a gente conseguiu ali comprovar na instrução. O que eu ia te perguntar é o seguinte, doutor. A gente sabe que o sistema é bruto. O sistema é bravo. Claro. E tem gente muito inteligente que arquiteta tudo isso por trás de tudo que a gente vê aí de grandes corrupções. Você acha que o verdadeiro assassino desse cara viu essa brecha e falou assim, porra, eu consigo incriminar esse cara aqui, levar a culpa na parada? Vocês seguiram para essa linha de raciocínio na defesa dele? Não, todas as linhas de raciocínio possíveis foram exploradas. Mas o que foi o fator fundante ali, além da fraca fundamentação, foi que houveram diversas linhas investigatórias que foram desprezadas no curso da investigação. Porque por conta do período eleitoral, acredito eu, né, por haver o meu cliente à época, a esposa era pré-candidata, enfim, então quiseram fazer como fosse um crime de motivação eleitoral, o que evidentemente não foi sustentado no tribunal do júri, mas que haviam diversas linhas investigativas que foram desprezadas, que foram devidamente comprovadas da instrução, que a própria investigação policial não quis explorar, ao meu ver, por uma precipitação em dar uma resposta. Diante de uma prova que caiu de paraquedas, de uma investigação que estava fria, que estava praticamente mórbida, então eles aproveitaram, evidentemente, essa informação, que seria um suposto pedreiro, que teria ouvido uma suposta conversa entre o meu cliente e mais uma pessoa, foi à delegacia, deu o depoimento e, ao meu ver, como estava próximo ao período eleitoral, houveram uma possibilidade, assim, de finalizar uma investigação que já estava fria. Porque existiam diversas linhas investigatórias escolhidas pela própria polícia no curso de investigação que foram completamente desprezadas. Isso foi muito bem explorado. E também, né, tiveram diversos elementos de prova invasivos, como interceptação telefônica após a morte do jornalista, que nada foi comprovado em relação ao meu cliente. Após a apreensão dos telefones celulares também, fizeram a quebra de senhas, fizeram análise de mais de 30 gigas de informação e nada foi encontrado, nem através do mecanismo de geolocalização poderiam dizer que ele estaria no local do crime, no momento do crime, enfim, e nem próximo do crime. Então, tudo levou à absolvição, porque num processo com 6.000 páginas, só tinha um único depoimento. O Ministério Público, dentro do trabalho dele, dentro do número constitucional dele, evidentemente sustentou, dentro da independência funcional dele, o elemento de culpa, que tinha indício de autoria e materialidade para o crime. Ao meu ver, não tinha. E foi sustentado isso perante o tribunal do júri e o conselho de sentença entendeu que não havia provas por negativa de autoria. Eu acho interessante, doutor, que você, praticamente como advogado criminalista, você também faz um trabalho investigativo, porque a nossa investigação hoje na Polícia Militar, na Polícia Civil hoje é absurdo. Parece que 2% de todo processo investigativo é o que se conclui na realidade, né? Eu estou sendo ainda otimista. Sim. Mas a investigação defensiva hoje é regulamentada pelo Conselho Federal e o advogado do Tribunal do Júri, ele evidentemente tem que fazer uma investigação defensiva.
ele tem que fazer uma investigação defensiva se evidentemente seu cliente estava na cena do crime ou não, ele tem que fazer uma análise vitimológica da vítima, a análise de vínculo da vítima com outras pessoas, a análise de vínculo da vítima com o próprio acusado, enfim, a análise histórica da vítima é de suma importância para uma defesa efetiva no tribunal do júri, porque existem casos que a própria vítima se coloca em risco. No caso de legítima defesa, evidentemente, a vítima se coloca em risco. Ela faz uma autocolocação em risco. Em criminologia, é chamada em vítima mais que culpada, porque ela é agente provocadora para aquele evento danoso. Então, e muitas vezes, a pessoa que se defende vai ao tribunal do júri por se defender. Então, existe um contrassenso. Então, é muito importante a investigação defensiva, inclusive também para fazer um contraditório efetivo. Como que eu vou questionar uma testemunha importante arrolada pelo Ministério Público que sustenta uma possível acusação contra o meu cliente se eu não sei nada dessa testemunha? Eu não sei se ela tinha vínculo com a vítima, se ela evidentemente tinha algum interesse em realmente acusar o meu cliente, se ela está a serviço de alguém, nós não sabemos. No processo penal, entre o preto e o branco, existe o cinza. Então é muito importante a investigação defensiva. E no tribunal do júri hoje, ela é praticamente 100% do júri. Se o advogado não tiver uma investigação defensiva, 100%, acho que não posso dizer 100%, porque são vários fatores que levam um bom trabalho no júri. Mas a investigação defensiva é um dos pilares fundamentais. Deixa eu te fazer algumas perguntas de leigo. Claro, tá? claro. Porque a minha audiência ela precisa entender alguns termos que às vezes a gente não entende. Claro, Nem todo mundo ali conhece o termo jurídico. Explica para mim, qual a diferença de um advogado criminalista e um advogado de júri? Isso é uma especialidade? Não. Na verdade, todo advogado criminalista é aquele advogado que atua perante a justiça criminal. Pouco importa se é na justiça federal, na justiça comum. Claro que tem os advogados criminalistas que atuam especificamente nas auditorias militares, dos estados, da União. Mas o advogado criminalista é aquele que atua na preservação de direitos fundamentais daquele que é acusado de algum crime. Tá? Tem advogados que preferem, evidentemente, delitos econômicos. Então, eles atuam praticamente dentro da Justiça Federal, porque tem os delitos econômicos, a lei de crimes financeiros, a competência é da Justiça Federal. Lavagem de capitais, eu não posso dizer que é de competência da Justiça Federal, ela pode ser de competência da Justiça Federal, mas pode também ser de competência da Justiça Estadual. Então, e tem o advogado do Tribunal do Júri. O advogado do Tribunal do Júri, ele é mais capacitado para o Tribunal do Júri porque o júri é bifásico. Nós temos duas fases no Tribunal do Júri. Nós temos a primeira fase, que é a fase de admissão da acusação, onde o Ministério Público, quando propõe a ação penal, ele como titular da ação penal, ele propõe a ação e nessa fase tem que ser apurada o indício de materialidade e autoria de um crime doloso contra a vida. Porque o júri eu posso julgar o infanticídio, o aborto e o homicídio, e o induzimento a suicídio. Então, existem outros crimes além do homicídio para ser julgado no tribunal do júri. Então, nessa primeira fase, eu faço um juízo de admissão. O juiz faz a análise, ele faz, ao final da instrução processual, dessa primeira fase, uma decisão de pronúncia. Sim. Aí ele diz o seguinte, é caso do tribunal do júri, ou não é caso do tribunal do júri, ou é caso de desclassificação para um outro crime. Então, se é um caso de pronúncia, o réu é pronunciado. Aí sim, ele vai ser remetido após o esgotamento dos recursos relacionados à decisão de pronúncia, ele vai ser julgado no conselho de sentença, que é o tribunal do júri, onde é sorteado 7 jurados, e esses 7 jurados, dentro dos 25 do tribunal do júri, é formado o conselho de sentença, e ali vai ser feita toda uma nova instrução. Todas aquelas testemunhas que foram ouvidas na primeira fase serão ouvidas novamente na segunda fase. Primeiro houve as testemunhas de acusação, houve as testemunhas de defesa, interrogatório do réu, interrogatório dos réus, que podem ser outros, mais de um réu, debates orais, aí fecha para o público, é feita a sala secreta, onde os jurados julgam através de quesitos, né? Fecha a sala secreta, aí sim, se for condenado, o juiz presidente vai proferir uma sentença condenatória com base na decisão por maioria do tribunal do júri, porque hoje não existe mais 7-1, não. Teve maioria, encerra a votação. Então hoje não se abre mais todas as papeletas. Fechou 4, condenou, o juiz vai prolatar uma sentença condenatória. Fechou 4, absolveu, no quesito genérico de absolvição ou no quesito de autoria,
fechou, absolveu, alvará de soltura se estiver preso, se não, tchau e benção. Segue com Deus e, por favor, não volte nunca mais aqui. Essa é a regra. Porque tribunal do júri não é para sei lá conversar. Ninguém senta na frente do juiz para ter papo. Mas parece que nem todo advogado faz tribunal de júri. Não, isso é uma questão de... é uma questão de preferência de atuação. Eu te perguntei isso porque, assim, eu estou aqui já há 130 entrevistas, ou quase 2 anos, denunciando casos de absurdos aí de militares, né? De situações assim, cara, eu já presenciei aqui várias situações. E a grande maioria não sabe nem a quem recorrer, né? Hoje, o militar, o cara que está passando o mesmo processo que o sargento Alan Marques passou ali, está passando uma perseguição, quem ele deve procurar? Ele deve procurar um advogado criminalista especialista em júri ou somente quando ele for acusado? Qual é a situação ali? Orienta isso para minha audiência, da mesma forma que eu não sei. Acho que a galera também quer saber. Na verdade, eu já vou fazer o meu jabá. Pode fazer. Se tiver alguma dúvida jurídica relacionada à parte criminal, você tem que procurar um advogado criminalista. Sim. Desde a primeira intimação a uma delegacia de polícia ou num procedimento investigatório no Ministério Público ou qualquer órgão de persecução penal, de investigação penal, se receber uma intimação, não aconselho sozinho. Não aconselho sozinho. Aí você tem que, de fato, procurar um advogado e, pelo menos, procurar saber quais são as circunstâncias da sua intimação. Por que você está sendo intimado? Foi o que eu falei agora há pouco. Ninguém é intimado numa delegacia de polícia, numa audiência de instrução, para bater papo. O delegado não quer te conhecer à toa. Então, é muito importante... E tudo que você falar ali vai ser elemento de prova. Claro. A partir do momento que você fala para o delegado voluntariamente, consciente e voluntariamente, você está renunciando a um direito seu de não produzir prova contra si. Até porque no nosso sistema processual vigora o direito ao silêncio, o famoso nemo tenetur si detegere. Então, se a partir do momento que eu produzo, falo de forma voluntária algo na frente de uma autoridade policial, uma autoridade judiciária, aquilo é prova. Aquilo é prova. Se ele constar lá no BO... Tá na audiência de instrução, tá filmado. Você vai lá e falou, não, fulano, eu matei. Acabou. É uma confissão. Claro que a confissão ela não vai gerar uma condenação em automático. A confissão ela tem que ser corroborada com os outros elementos de prova, porque tanto é que existe o crime de autoincriminação. Então, é muito importante ter um advogado... Ter um advogado para fazer essa análise. Eu aconselho independente. Primeiro procura um advogado, vai um advogado criminalista, e se de fato for uma questão, se olhar na intimação crime de homicídio, eu aconselho procurar um advogado criminalista desde o início. Porque desde o início ele já vai ter ele vai viver o processo junto com você. É muito importante o advogado viver o processo junto com você. Sim. Porque ele vai saber desde o início o histórico. E quando chegar no tribunal do júri, ele vai ter a segurança de poder falar o que tiver que ser falado, evidentemente, para preservar os seus direitos no plenário do tribunal do júri, perante os juízes de fato, que são o corpo de sentença, que é o conselho de sentença, desculpa. Então é muito importante desde o início. Não é esperar a denúncia. Claro que o advogado, já ciente de uma intimação, ele vai chegar lá, vai pedir acesso, vai analisar. Aí você vai perguntar, o que eu faço agora? Ele vai falar, nada. Porque fazer nada também é fazer muito. Até porque no processo penal, o silêncio é diamante. Entendi. Vigora o princípio da presunção de inocência. Quem tem que provar que eu sou culpado é o Ministério Público. Eu não sou obrigado a provar que eu sou inocente. Então, se eu sou acusado de algo, o Ministério Público tem que perquirir os meios necessários dele ali para trazer um indício de autoria e materialidade para me processar. Não sou eu que tenho que provar para ele que sou inocente, não. É ele que tem que alterar o meu status quo de inocente. Porque a Constituição estabelece todos são inocentes até sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, eu tenho essa regra de tratamento pela presunção de inocência, essa regra probatória. Regra de tratamento porque eu sou presumidamente inocente até o trânsito em julgado da ação penal. E a regra probatória no que tange você, na qualidade de órgão acusador, deve provar que eu pratiquei aquele crime. E não é só um provar de forma leviana, é provar acima de um juízo de certeza, acima de qualquer dúvida razoável. Você tem que ter um estándar probatório. O que é o estándar probatório? É um nível de suficiência probatória para que eu possa deixar determinado
provado um fato. Por exemplo, é o caso dessa xícara. Eu uso muito esse exemplo da xícara. Eu falo copo, né? Mas eu tô com a xícara na mão, eu vou falar da xícara. Essa xícara, você pode afirmar que essa xícara tá cheia? Não. E se ela transbordar? Aí sim. É a mesma coisa em relação ao estándar probatório. Eu só posso dizer que um fato está devidamente provado quando a xícara transbordar. É a mesma coisa em relação ao Ministério Público quando imputa um crime ao senhor. Mas isso funciona para as leis Marias da Penha, abuso sexual, que a gente vê os absurdos acontecendo, 80% das denúncias são caluniosas, os caras presos, 3 anos dentro da cadeia e depois tendo que provar, depois provado que é inocente, talvez, na maioria das vezes, até pela mulher que se arrependeu pela denúncia que fez. É contrário isso aí que você falou, não é? É complicado. Eu tenho um estudo que eu fiz para a PUC na época, no término da minha especialização, que era o estándar probatório nos crimes de violência doméstica. O que acontece? A maioria dos crimes de violência doméstica são praticados intramuros. O que é intramuros? Dentro de casa. Sim. Ou seja, onde a maioria das vezes, quase 99% das vezes, só está o homem e a mulher. Sim. Então a palavra da vítima, nesse caso, ela extrai um relevante valor probatório. Ou seja, o estándar probatório nesses casos, que eu estou falando do copo, no caso seria uma xícara, no caso seria uma caneca, vai virar uma xícara, e bem pequenininha. Porque a palavra dela vai trazer, até pela vulnerabilidade probatória, ou seja, a deficiência probatória que ela vai ter de provar que evidentemente foi vítima desse fato, vai diminuir o estándar probatório. Então a palavra dela assume um relevo probatório muito grande. Aumenta o valor da prova dela. Entendeu? Então ali, quando ela fala que ele me ameaçou, se praticamente ele não provar que ele não fez, ele está condenado. Infelizmente, nos crimes de violência doméstica, existe uma inversão do ônus da prova. A inversão de quem deve provar quem é culpado ou não. Por quê? Infelizmente, nós homens temos um dever histórico com as mulheres. Isso é fato, isso é história. Isso aí durante décadas, mulheres foram ter votos, depois de muitos anos existia um Código Civil patriarcal. Hoje não, isso mudou. Então nós temos uma relação histórica de débito com as mulheres. Então a lei hoje, através de ações afirmativas, vem tentando dar uma posição, igualar as mulheres aos homens. Mas isso tem uma via de mão dupla aí, doutor. Sim, eu vou explicar para você. Vamos lá, vou deixar você concluir que aí eu falo. Entendeu? Então, a partir disso, foi criada a Lei Maria da Penha, que tem as medidas protetivas de urgência, de afastamento do lar, proibição de contato, para poder trazer uma proteção maior à mulher que, nesse momento, tem uma vulnerabilidade. E, em razão dessa vulnerabilidade, o estándar probatório se diminui. Justamente pela essa deficiência. Aí que vem o abuso do direito, que é onde você quer que eu vá falar. Que é o famoso lawfare. Que as mulheres usam toda essa brecha aqui. É isso aí. É aí que vem o lawfare. Pra ferrar o cara. Fala assim, então vou te ferrar agora. Aí que vem o lawfare. O lawfare é a utilização do aparelho estatal judiciário para uma vingança pessoal. Sabidamente que a pessoa é inocente. Muitas mulheres utilizam instrumentos de violência doméstica, que as medidas protetivas de urgência, para tirar o homem de casa quando tem uma disputa de partilha, no juízo de família. Isso é fato, isso é conhecido. Mas qual o rigor da lei para essa mulher que faz isso? Essa é a questão. É uma questão porque assim, o que a gente vê hoje diante de um debate ideológico, diante de uma pressão da grande imprensa, muito juiz, muito promotor não gosta nem de botar à frente isso. Muito delegado não gosta de botar à frente essa situação. Infelizmente. Fala assim, não, meu irmão, essa mulher tá mentindo. Não, concordo. E realmente vou te explicar por quê. Porque a mulher, quando ela vai depor na qualidade de vítima, ela não é testemunha. A testemunha tem uma natureza jurídica diferente da vítima. Sim. A testemunha, ela é punida na forma do artigo 342 do Código Penal. Ela tem um compromisso de dizer a verdade. Ela tem que chegar na frente do juiz ou promotor e falar a verdade. E se ela não falar a verdade, se omitir a verdade, ela entra no crime de falsa testemunha. A vítima não. Por que a vítima não? Porque a vítima não é testemunha. A natureza jurídica é diferente. Ela não presta o compromisso de dizer a verdade. Então ela não está sujeita a esse crime, mas ela está sujeita a outro crime, que é o crime de denunciação caluniosa.
Denunciação caluniosa, foi isso que a gente falou aqui. É um crime de denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa, ele tem um fim especial de agir. Ele tem um elemento subjetivo especial, chamado saber que ele é inocente. Aí que vem a dificuldade da punição de uma falsa acusação de um crime de violência doméstica. Esse é o grande perigo que eu tenho para mim, que nós tenhamos que sentar, refletir sobre isso e criar mecanismos de evitar essas questões. Não, eu tive o delegado Rochester aqui. O Chester, pô, grande delegado. Pô, meu irmão, ele até um abraço para ele. Grande delegado. Cara, 80% das denúncias que eu pego são caluniosas. E ele tem um ativismo muito grande em relação a essa questão. E eu falo, cara, eu sempre dou voz aqui, eu sempre cito ele, porque é o único que eu vejo falando dessas situações. As mulheres usando essa brecha para ferrar a vida do cara. E aí a gente entra no tema do vídeo que eu comecei aqui desde o início. O cara vai ser preso, vai ser taxado como assediador, vai ficar agarrado para depois de 3, 4 anos ser provado a inocência dela. E essa mesma lógica, como você já tinha falado, se atribui aos crimes sexuais. E os crimes sexuais, o etiquetamento, a reprovação social é muito ainda maior. A gente tem o caso da Mariana Ferrer, que houve a questão do erro de tipo, onde o juiz, evidentemente, reconheceu o erro de tipo invencível e julgou improcedente a ação penal porque o rapaz que estava acusado do crime não tinha condições, ele não tinha a noção real se ela estava ou não numa condição de vulnerabilidade do parágrafo 1º do 217-A, que para eu ser punido de um crime, eu tenho que ter a consciência da ilicitude do fato. Sim. É uma questão de culpabilidade. De acordo com a instrução desse caso, o juiz e o promotor ali entenderam que ele não tinha a consciência da ilicitude do fato sobre essa alimentar típica. Se ela estava numa condição de vulnerabilidade ou não para consentir. Ele não tinha ali comprovado se ele tinha ou não essa consciência da ilicitude do fato. E foi comprovado que esse erro de tipo, que é uma noção irreal dos elementos do tipo penal, estavam presentes. Então, reconheceu ali um instituto de direito penal chamado erro de tipo. E que no caso era invencível. Que não é, no caso é invencível, exclui o dolo. E não existe estupro culposo. Então, nesse caso, excluiu o dolo, não tem uma figura culposa, o fato é atípico. Por isso, houve ali o julgamento improcedente da ação penal absolvendo o rapaz. Então, os crimes sexuais, a pecha, o etiquetamento é muito maior. Apesar de seguirem a questão do relevo probatório idêntico de violência doméstica, o efeito deletério, aquele que é acusado de um crime sexual, é muito maior. Inclusive na sociedade, dentro do sistema penitenciário, isso é muito complicado. E o problema da apuração dos crimes sexuais são porque, para ser considerado estupro ou estupro de vulnerável, eu não preciso haver a penetração. Qualquer ato libidinoso é possível. Diverso da conjunção carnal, é possível a configuração do estupro. Até um beijo lascivo numa micareta, se for lascivo, é estupro. Porque a importunação sexual, o que difere a importunação sexual do estupro é a violência e grave ameaça. Sim. Então, se evidentemente eu utilizo a violência e grave ameaça para um ato libidinoso ou uma conjunção carnal, estupro. E se eu não utilizar da violência e da grave ameaça para um ato libidinoso, é importunação sexual. O crime varia de 1 a 3, salvo me engano, o estupro começa de 6 a 10. E se for estupro de vulnerável, salvo me engano, é de 8 a 10. E sobe. E vai subindo. Aí o céu é o limite. A gente teve uma entrevista aqui, doutor, de um policial militar, né, que foi acusado de cárcere, né, violência doméstica, uma série de outras acusações lá. Foi exposto em toda a mídia também, né, preso, condenado, 9 anos de prisão, ficou preso 3, aí saiu, acho que está em andamento lá em processo. Tá. A mulher veio aqui, cara, e pediu para contar a verdade, declarou que isso tudo era coisa da cabeça dela. Eu, no meu entendimento, eu fui levantar primeiro para saber se ela não estava sendo coagida, né? Se ela estava sendo induzida, vim aqui falar. Mas aí ela fala, declara no vídeo, estou vindo aqui por livre e espontânea vontade, me arrependi do que eu fiz, não consigo mais dormir com isso, isso gerou um peso na minha consciência, tudo foi mentira minha. Isso aí. E aí não voltaram atrás na condenação, não usaram isso como elemento de prova, e me parece até que o
cara foi expulso da Polícia Militar. Complicado, né? Eu não sei como é que foi. Eu sei que sem analisar o processo você não tem como dar uma olhada. É difícil, mas pelo que eu só vou fazer uma análise em tese. Uma análise em tese, juridicamente, se de fato você tem uma ação penal de uns crimes graves dessa forma, que tem a incidência da Lei 11.340, que é a Lei de Violência Doméstica. Então, por si só, já traz uma vulnerabilidade probatória à vítima, que eu te expliquei, né? Sim. Isso já traz. Se você tem uma pessoa condenada e essa vítima, ela volta atrás no depoimento dela, não tô falando que em juízo, mas por qualquer meio que a declaração dela esteja constada, por meio de gravação, numa entrevista, evidentemente, que ela fale algo diferente do que ela depois, nos canais oficiais, seja numa audiência de instrução ou em sede policial, se já tiver um trânsito em julgado, inexoravelmente eu entraria com uma revisão criminal para poder rever esse julgamento. Sim. Tá? E concomitantemente um habeas corpus se tivesse preso. Mas isso aí são medidas que são tomadas caso a caso. Também poderia entrar com um habeas corpus direto, que é possível habeas corpus em sucedâneo recursal. Apesar de ser um cabimento muito, como eu posso dizer, em poucos casos admissíveis, mas é admitido. Eu entraria com uma revisão criminal e se estivesse preso concomitantemente com habeas corpus para discutir isso aí. Pô, se eu tenho uma vítima que voltou atrás de um crime grave dessa forma, primeiro passo, evidentemente, que tem que ser feito é mudar o status processual daquele que está sendo acusado. Se ele estiver condenado, se ainda tiver recurso pendente, eu vou pegar esse material e vou juntar no recurso. Sim. Eu posso fazer juntar de documentos em apelação em processo penal. Vou juntar, vou pedir julgamento e conversão, a conversão do julgamento em diligência para apurar isso. Isso tem que ser apurado. Que não pode, evidentemente, uma declaração de uma vítima voltar atrás e nada ser feito. Agora, se de fato houve como eu posso dizer, a promoção dessas medidas e a justiça entendeu que evidentemente nada se altera, significa que a palavra dela pode estar isolada antes de demais elementos, porque nada é absoluto no processo penal. Portanto, tipo a lei da confissão. A confissão ela não é absoluta. A confissão ela tem que ser corroborada por outros detrimentos de prova. De igual forma, a palavra da vítima. Se a palavra da vítima não tiver coesa, não tiver como fosse um filme e tiver divorciada de outros elementos probatórios na investigação criminal e na instrução processual, o réu vai ser absolvido. Porque na dúvida absolve-se o réu. Isso aí é fato. Eu quero deixar claro aqui, galera, que isso é uma análise fria diante de um cenário bruto. Uma análise em tese. Respeitando também aí o trabalho dos advogados, sim, cada um, vítimas, de cada um de vocês. A gente não quer aqui falar que vocês estão certos ou errados. Não. Até porque o direito é dinâmico, né? É dialético. A gente tem que fazer uma análise bruta porque muitas outras pessoas assistem esse vídeo, de repente estão passando pela mesma situação e eu quero trazer conhecimento para vocês aqui, saber o que pode fazer e o que não pode. Beleza? Primeiro ponto eu não sei, eu não conheço o caso. Sim, eu tô me utilizando por balizas do que você está me falando. Sim. Então eu tô fazendo uma análise em tese do que eu faria. Então, se de fato o tribunal manteve a condenação, e analisar o processo porque eu acredito então que existe a palavra dela, essa nova declaração se torna isolada do que foi provado. Agora, se de fato a declaração dela bate com elementos colhidos do inquérito, peraí. Então, a gente tem que tomar uma atitude. Evidentemente, se o cara está condenado e preso, o primeiro passo é soltar. E depois vamos discutir o mérito. E essa vítima, evidentemente, se ela voluntariamente, consciente, volta atrás e assume que mentiu, ela reconheceu que tinha conhecimento que ele era inocente. Então nós temos as elementares aí da denunciação caluniosa, que é um crime alto, tá? Salvo me engano, sob censura aí, deve ser de 2 a 8 anos de reclusão. É um crime alto. É um crime de grave potencial ofensivo, que é mais de 4 anos de reclusão. Então, é algo a se analisar com muita cautela. E fica a dica aí pra mulherada que quer usar essa brecha aí pra ferrar o teu marido, que você pode se ferrar numa dessa. A gente vai continuar batendo nisso daqui enquanto a gente tiver voz. Doutor,
eu vou entrar no caso do sargento Alan Marques de novo, para a gente seguir para uma outra linha. Claro. Como que a Polícia Militar tratou o sargento após todas essas denúncias e como foi a reabilitação dele agora? O tratamento dele eu não soube nada de diferente do que é previsto, né? Sim. Agora, ele foi submetido a um conselho de disciplina, ele foi absolvido que eu falo porque ele foi capaz de ser mantido nas fileiras da corporação. E por assim se fez durante todo o processo. Ele foi absolvido, eu soube que ele retornou ao batalhão, agora o que está sendo feito eu não posso afirmar. Eu sei que ele já, evidentemente, já retornou às atividades policiais. Já retornou às atividades. Já. Então, boa. Ele nunca, em momento algum, ele chegou a ser excluído. Ele respondeu o conselho de disciplina e eu falo absolvido no ponto de vista leigo, porque eu não entendo essa parte de conselho de disciplina, não é a minha área. Eu só entendo a área criminal. Eu sei que, tanto é que foi dito e frisado isso no júri, que o conselho de disciplina entendeu que ele foi capaz de ser mantido nas fileiras da corporação. Na minha visão, a técnica ao regimento interno da Polícia Militar, as leis atreladas ao regime castrense, entendo que foi uma absolvição. Tanto é que ele foi absolvido no Tribunal do Júri e já retornou às funções. Então, doutor, eu vi o teu currículo, tá? E o senhor está de parabéns. O senhor tem bastante casos ali de sucesso. Obrigado. A maioria deles são militares e é por isso que o senhor está aqui hoje. E eu queria trazer pautas assim que eu ouço aqui todos os dias, eu gravo aqui todos os dias, que tem a ver com perseguições dentro do militarismo, entre oficiais, praça, né? Aquela questão de hierarquia. E eu vou citar 2 casos aqui absurdos, né? A última entrevista agora foi uma acusação de perseguição dentro da Marinha. E eu perguntei aqui pro ex-militar, né? Eu falei, cara, o que acontece quando esse cara te persegue e você passa essa situação? Ele falou, cara, eu tenho que pedir autorização para poder processar o cara no juiz aqui fora, porque lá dentro não pode. Eu falei, tá, mas cara, eu vou pedir autorização para você para te processar? Como é que é isso? Não entendi. Ele porque se eu não tiver essa autorização, eu não consigo nem processar o cara aqui fora. E se eu entrar com um processo lá e ele ficar sabendo que eu tô com processo lá, a perseguição aumenta mais ainda. Entendi. Tá entendendo? Complicado, né? Aí eu quero saber o seguinte, né? Esse foi o primeiro caso. O que você acha? Vou deixar o segundo caso para uma outra pergunta. O que você acha hoje que deve ser feito numa situação como essa de perseguição dentro de instituições militares? Qual o conselho que você dá hoje para o policial, praça que está sendo perseguido dentro de instituição, para poder prevalecer os seus direitos ali? Visto que, por exemplo, a Polícia Militar tem uma corregedoria, não resolva. A Marinha, eu não sei se tem um departamento também de fiscalização que não resolva. Esse cara tem que sair para o âmbito civil aqui fora e os meios dele comum para seguir. Qual o conselho que você dá para esse policial hoje ali que está dentro das fileiras da corporação? O grande problema, a minha visão, no primeiro momento, tá? Eu vou dar a primeira problemática para tentar trazer uma solução. O grande problema que eu vejo nesses casos de perseguição em âmbito castrense, em âmbito militar, é que o regime que é feito ali é da hierarquia e da disciplina. Sim. Então, isso aí é algo que, para os militares, inclusive para a justiça da auditoria militar, são pilares até do Código de Processo Penal Militar. Então, é muito difícil, evidentemente, fazer uma separação do que é perseguição e do que é manutenção da hierarquia e da disciplina. Então, ao primeiro ponto que eu vejo que o militar que está sendo vítima de perseguição, ele tem que documentar isso de alguma forma. Ele documentando isso de alguma forma é o primeiro caminho, porque ele, com as provas da perseguição, dessa conduta reiterada que possa vir a prejudicar a esfera jurídica dele, o céu é o limite. Eu tô com as provas. Esse é o mínimo, tá, galera? Para você denunciar uma perseguição, você tem que ter provas. Você não vai denunciar a perseguição sem poder provar. O sargento... Eu acho que... Não. Prova. Aqui, ó. Eu tenho prova, eu tenho esse documento, eu tenho esse vídeo, eu tenho isso, eu tenho isso. Cara, prova. É a partir daí que a gente tá falando. Primeiro ponto. Porque, não adianta, o sargento me deixou no final de semana acautelado ou aquartelado, enfim. Só isso não é o suficiente. Para eu poder... É aquela sistemática que eu tô falando. Para eu poder acusar alguém, evidentemente, o ônus da prova eu trago para mim. Então eu tenho que documentar. Primeiro ponto
é documentar essa perseguição, essas condutas reiteradas que vêm a te prejudicar. Primeiro ponto. A partir dali, você documentou, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos analisar o contexto dos vídeos, dos documentos. Peraí, mas essa conduta aqui é ilegal. Ela está fora de diretrizes previstas dentro da própria corporação. Peraí, isso aqui é um excesso de direito. Existe um abuso de direito do superior em relação a isso aqui. Então, primeiro ponto. Se as corregerias da PM ou de qualquer outra instituição militar está falha, existe o Ministério Público. Existe o Ministério Público. Isso aí é fato. O Ministério Público é uma instituição permanente que ela exerce o controle externo da atividade policial, e se for a Polícia Militar está dentro do controle externo. Mas para ir para o Ministério Público, o cara precisa de um advogado. Não, o Ministério Público... Eu, pelo menos, se eu quiser ir para o Ministério Público hoje, eu não sei nem o endereço, eu não sei o que fazer. Sim, agora eu entendi. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. E eu tô falando de pessoas aqui que a grande maioria não vai saber o que fazer. Vou chegar lá no Ministério Público, vou bater lá e falar, mano, tô sendo perseguido. Não. Eu acho que tem que ter um documento, tem que ter um protocolo a se cumprir. Eu acho que tem que ter um advogado, não é isso? É importante procurar um advogado, sim. Procura um advogado, ou se porventura, às vezes as pessoas não têm uma capacidade econômica, evidentemente, para pagar um advogado. Enfim, eu sei que a Defensoria Pública da União, ela faz um trabalho legal em relação a isso. Alguns militares são perseguidos até porque ela faz a defesa dos suficientes junto à Justiça Federal e faz a defesa de militares que não constituem advogados na auditoria da Justiça Militar, a Defensoria Pública da União. Então, se de fato existe uma perseguição, evidentemente, você pode procurar a Defensoria Pública da União, se for os militares da União, e acredito que eles vão te orientar nesse mesmo sentido, de fazer uma comunicação ao Ministério Público Militar e levar essa informação. E o promotor militar ele vai escolher o que ele vai fazer. Se ele tem elementos ali de indício de autoria para um crime de competência da Justiça Militar, né, e vai propor a ação, ou se vai para o Ministério Público Federal e vai instaurar um inquérito civil para apurar essa conduta do militar, porque a partir do momento que eu estou na qualidade de agente público, eu desvio dos princípios gerais de administração pública, eu agindo com impessoalidade, que a partir do momento que eu uso a minha função pública, uso a minha patente para perseguir de forma pessoal alguém, eu estou ferindo o princípio da impessoalidade, que é um princípio geral de administração pública. Isso aí se atribui a qualquer agente público. Está no artigo 37, caput da Constituição. E isso é passível de uma ação de improbidade administrativa. Então, se de fato... E como blinda esse cara? Depois que o processo entra lá e o próprio oficial já sabe que ele está processando. Aí vai depender das provas, evidentemente, que você vai ter. Que dependendo da prova que você tem, ela pode ser tão robusta que eu acredito que pode haver até um afastamento cautelar do servidor. Se ele faz isso não só com ele, mas com outras pessoas, e ele vem fazendo isso de forma reiterada, e a permanência dele no cargo pode atrapalhar a colheita de informações para um processo administrativo disciplinar aplicável à instituição, ou para uma eventual ação de improbidade administrativa, ou se a partir dessa comunicação gerou um processo criminal e a permanência dela em razão da perseguição, do temor de outros funcionários, em razão da presença desse servidor público, é feito o afastamento. E se ainda, mesmo muito grave, a depender do crime, é claro, da gravidade do crime, que a perseguição ela pode ser tanto por questões administrativas, quanto também pode ser uma perseguição sexual. Um oficial em relação a uma policial feminina que se valha da função. Então, isso é crime grave, é crime sexual. E é um crime de perseguição. Sim. Então, no sentido lato, né? Porque o Código Penal tem a previsão do crime de stalking, salvo me engano, está no artigo 147B do Código Penal. É o B ou A, não me lembro de cabeça. Quando vem para essa esfera aqui fora, o regulamento já não pode mais interferir nada. Porque na verdade o policial militar, o servidor militar, se ele pratica algo estranho ao CPP, ao CPM, na verdade, fora da atividade dele militar, ele vai responder pela legislação comum. Por exemplo, o cara pode ser um capitão de mar e guerra, mas se ele brigou com a mulher dentro de casa, ele vai responder pela Lei 11.340 e vai responder para o Código Penal. Agora, se ele está dentro de uma instituição militar, e, enfim, e ele briga com a mulher dele, que é militar, aí já é uma outra questão. Entendi. Aí já entra as questões do CPPM, que eu acredito que agora tem o crime militar impróprio, né, que é possível responsabilizar os crimes comuns na justiça
na auditoria militar, que eu não tenho essa familiaridade, porque eu trabalho especificamente na parte de direito penal comum, né? Eu não atuo muito na justiça castrense, me volto muito mais para a parte de tribunal do júri, entendeu? Entendi. Segundo caso, que foi aqui recorde de audiência aqui no Portal do Gida. Aqui a gente só tem treta, tá, doutor? Se você quiser passar um dia aqui com a gente, eu te passo um dia aqui te passando treta. Cara, a gente denunciou aqui, vem denunciando já há algum tempo, a questão das reformas dos policiais militares, né? E existe uma questão hoje, a entrevista do Ricardo Chavante, ele até brincou, né? Brincou, mas num tom de denúncia, falando que é a máfia do branco, a máfia da venda de reforma dentro da Polícia Militar. E aqui eu estou falando de crime, tá? Não, poderia ser uma outra área, um outro advogado, mas aqui a gente está falando de crime, tá? Que é a troca de CID, né? A corporação, ela determina ali um julgamento para a vida toda do policial, né? Através de um laudo de 2, 3 minutos por médicos que foi comprovado que não existia nem o mínimo ali requerido pelo CREMERG, que é o RQE, e a gente não tem nenhum pronunciamento da CREMERG, nenhum pronunciamento da corporação com relação a isso, e militares ali com problema de coluna sendo reformado por cota por problemas mentais, doença, ele falou doença incurável, e aí ela determina ali assim o seguinte, ó, o cara não pode prover aqui dentro da corporação, ele não pode mais trabalhar, mas pode prover fora. Só que quando o cara chega aqui fora, ele tem um laudo de maluco, e o cara tinha problema de coluna. Então, só aqui no meu canal foram umas 4 denúncias. Era um com câncer, laudo de maluco. Outro com problema de coluna, laudo psiquiátrico. E sim, avaliações de 2, 3 minutos. O que eu achei mais bizarro, que é o que eu quero te perguntar, é o seguinte. Mas eu falei, mas Chavante, depois disso aqui parece que tem 3 médicos lá que assinam. O que pode ser feito depois disso? Porque se isso não é a realidade. Ele falou, isso é irrecorrível. Não. É isso que eu queria perguntar a um advogado que soubesse da área. Eu quero saber o que esse cara pode fazer agora. Nós temos no artigo 5º, salvo me engano, inciso 45, a inafastabilidade do Poder Judiciário. Nada que é decidido por instâncias administrativas está afastada do controle do Judiciário. Sim. Tá? O Judiciário até tem um afunilamento em relação a isso, que ele diz que é discutido em processo administrativo, que desde que não haja violação ao devido processo legal, eles não se intrometem, do ponto de vista leigo, né? Mas nada é inafastável do Poder Judiciário no nosso ordenamento jurídico. Não existe nada que imune uma revisão judicial, judicial review. Não existe isso. Então não existe uma decisão irrecorrível administrativamente. Isso pode ser reversível. Isso pode ser reversível. Se essa decisão foi feita oriunda de um processo administrativo dentro de uma secretaria, eu posso, evidentemente, diante da decisão do secretário de Estado, eu posso fazer um recurso administrativo impróprio. Inclusive, isso já foi discutido, isso teve até um parecer normativo da AGU, mas era em relação a autarquias para o ministro de Estado. Mas fazendo uma pequena equiparação, se eu posso fazer um recurso administrativo de uma autarquia para um ministro de uma pasta, por que eu não posso fazer um recurso administrativo de um secretário de Estado para o governador? Primeiro ponto. Antes de uma análise judicial. E se numa análise judicial, se existe uma violação ao devido processo legal na tramitação desse processo administrativo, se essas informações, seja ela no ponto de vista processual, no ponto de vista material, ou seja, as informações que estão sendo veiculadas naquele processo administrativo não traduzem a realidade, o judiciário ele pode rever aqueles atos. Então, se eu tenho um laudo médico exaurido por um médico oficial da corporação, que diz um determinado diagnóstico, mas eu tenho
diversos laudos médicos. Que eles não aceitam dentro da corporação. Dentro da corporação, mas aí eu tô fora da corporação agora. Tô Sim. falando no nível de ação judicial, discutindo a validade de um ato administrativo. Eles menosprezam Porque todos os laudos todo ato fora. administrativo ele pode ser rediscutido na seara judicial. Então eu tenho um laudo da administração, tá? Um laudo da administração pública dizendo um determinado ato. E eu tenho vários laudos de médicos com exames que dizem ao contrário e a administração se coloca numa posição de ignorância em relação a essa prova produzida, algo está errado. Então vamos discutir judicialmente. Aí o juiz vai fazer o seguinte: bom, o Estado está dizendo A, o servidor está dizendo B. Vamos determinar uma perícia médica, que seja por uma junta médica, e vamos ver quem é que tem razão, no ponto de vista médico. Aí um médico, perito judicial, nomeado pelo juízo, vai pegar a informação médica do Estado, vai pegar a informação médica do servidor e vai fazer a própria avaliação dele no servidor. E vai chegar a uma conclusão médica. O juiz ele não está atrelado ao laudo. O próprio CPC diz que o juiz não está atrelado ao laudo. Mas se a partir do momento que ele determina uma produção pericial, ele tem interesse na prova técnica. Sim. Então, se temos uma divergência médica ao Estado se nega a apurar, o judiciário tem todo o dever e direito de rever isso. Claro, se o material probatório médico produzido pelo servidor não for colidente, vai ser mantido o ato. Se for, evidentemente o juiz vai dar uma sentença desconstituindo aquele ato, determinando a substituição para um outro de acordo com a condição médica dele. As controvérsias é o seguinte. Primeiro, quem está dando o laudo não é psiquiatra. São médicos de outras especialidades. Segundo, essas consultas que definem a vida toda do cara duram 2, 3 minutos. Cara, eu perguntei a todos. É possível você avaliar se você é maluco ou não com uma consulta de 2, 3 minutos, sem ter os exames específicos? Cara, não é viável isso. Num ponto de vista leigo, eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas eu também não posso, porque eu não sou médico. Não, eu não posso menosprezar o trabalho do profissional que está lá. Então, vou fazer uma análise assim, meio que uma opinião minha, tá? Primeiro ponto. Não cabe naquela questão que você falou, você precisa me provar que eu não sou inocente? Não cabe naquela questão? Eu tô usando só as palavras agora contra isso? Cara, me prova que eu sou maluco, me faz um exame. Sim, eu concordo. Mas, por exemplo, eu não posso chegar e falar pro senhor o seguinte: não é possível que, é possível que uma consulta de 3 minutos o cara se apurar se o cara é maluco ou não. Capaz eu dizer, se eu olhar pra pessoa com 10 segundos, eu posso dizer que a pessoa é maluca, né? Esse maluco não é 22, é 44. Mas enfim, tô brincando agora. Eu não posso te dar essa opinião. Agora, se existe uma divergência, se existe um descontentamento, ou até de forma reiterada da forma que esses exames são realizados, o Ministério Público, através da promotoria de tutela coletiva, que tem a atribuição para apurar isso aí, tem que ser acionada e ali, evidentemente, apurar como que é feito esses exames. Vamos entrar no crime agora? A própria CREMERG declarou que não pode ser trocado esse CID. Tipo assim, eu tenho um CID teu aqui de problema de coluna. A partir de agora você vai ter problema mental? Então, não tem lógica, né? Na verdade, para mim, soa até como uma falsidade ideológica. Eu tô atestando uma informação falsa. Apesar de ter um crime específico. São informações que tem nos nossos vídeos aí. Apesar de ter até um crime específico de atestado médico falso, que na verdade isso é um atestado médico, né? Enfim, sobre isso. Mas, realmente, você não pode dar um diagnóstico diferente do que existe. Primeiro, pela lógica, e segundo, que, você na qualidade de médico, dando um diagnóstico errado para uma pessoa se aposentar é muito grave. Então, isso não era para acontecer, mas acontece segundo o relato das próprias pessoas que estão aqui dentro. E ainda acontece mais, tá? Existe hoje um grupo de policiais adoecidos e abandonados. São as vítimas dessa situação que começaram a denunciar isso. Cara, os caras... isso afeta tanto a vida dos caras que afeta até no monetário deles. Que eles aposentam o cara por cota.
né? Ao invés de dar uma aposentadoria integral. O salário reduz drasticamente, o cara fica numa situação muito difícil porque o cara não consegue mais trabalhar aqui fora. O cara tem um laudo de maluco dizendo que não pode mais trabalhar dentro da polícia, mas que ele pode trabalhar fora. Só que chega aqui fora, meu irmão, o que você fez na tua vida? Não, eu fui da Polícia Militar, olha aí meu laudo aí. Tu é louco, meu irmão. Quem vai contratar um cara desse? Não vai contratar. Os caras estão passando fome, meu irmão. Eu tive relato aqui de policiais chorando aqui, falando, cara, que minha família tem que passar por isso. E aí, eles fizeram uma ação contra o CREMERG. O CREMERG não respondeu até hoje. O CREMERG, numa audiência na Alerj, na Câmara, falou que realmente isso não pode acontecer, declarou, tem um vídeo falando isso, tal, mas nada se resolve. Só que aí, por outro lado, você tem oficiais hoje sendo aposentados de forma integral, com laudos assim absurdos. Vou dar um exemplo para você, isso tem prova. Existe um oficial que foi da época lá da Benedita, que ele determinou lá na época dele, como secretário lá de segurança, tal, que não poderia trocar tiro lá na entrada da comunidade. Tá bom, cara. Primeiro, não existe oficial dentro da comunidade trocando tiro. Tu não vai ver isso. O cara geralmente tá dentro do batalhão. Quem tá lá é o combatente, é o praça. Beleza? Isso é fato. Esse cara pede uma aposentadoria por surdez, mano. É porque imagina o estrondo, o estampido do fuzil Só que ele não... e reiterado. Só que tu não vê o oficial trocando tiro. Mas o mais interessante é o seguinte, esse cara era músico, mané, depois de pedir essa aposentadoria, e tem vídeo dele afinando o violão bem pra caramba, entendeu? E aí esse cara é aposentado sem poder prover, né, e tem uma aposentadoria integral, e parece que tem uns 30 dias, saiu um vídeo dele bombando na internet, ele com um crachá de um grande mercado aí trabalhando. Entendeu? A régua pro praça é uma, pro oficial é outra. Os caras estão acreditando que pro oficial essa forma de determinar essas aposentadorias está sendo diferente. E os caras têm várias provas disso. Não existe pouquíssimos oficiais reformados por cota, e a maioria é grande praça. E aí os caras entraram numa situação do seguinte, os médicos são da própria corporação. Entendeu? O cara presidente da CREMERG já teve vínculo com a corporação, já foi trabalhado. E aí tentam provar agora um possível esquema de venda de reforma ali dentro. Isso aí já vira uma questão, uma envergadura muito perigosa, né? Porque a partir do momento que eu tenho um esquema duradouro, com divisão de hierarquia e divisão de funções por mais de 4 pessoas para prática 4 não, se você quiser mais de 100 hoje. Eu tô falando de forma inteira. Atenção, policiais adoecidos abandonados. Manda mensagem lá no Instagram do Dr. Felipe Rolian e fala assim, ó, eu sou um cara desse. Você vai ver, mano, são mais de 100. Não, mano. eu tô falando, você tá falando do possível esquema criminoso. Sim. Então eu tô fazendo uma análise sobre o possível esquema criminoso. Então se você tá me dizendo que existe mais de 4 pessoas, tá? Porque você tá eu vou concluir meu raciocínio. Tem mais de 4 pessoas com divisão de tarefas de forma hierárquica para a prática de crimes, nós temos aí a consumação de um crime de organização criminosa. Sim. Primeiro ponto. Tá? Primeiro ponto. E você tem um grupo, uma organização criminosa voltada finalisticamente para vender documentos médicos. Isso é o que você está me falando, tá? Reformas. Não deixa de ser documentos médicos. Você pode estar, né? Eu vou reforma, um ato administrativo. Eu não acredito nem que seja venda, mas é um processo de beneficiar ou medo de... Então é diferente, então é diferente. É aquela questão da perseguição, pro oficial tudo é diferente. Mas isso é uma régua diferente. Mas aí você já entra numa questão já enraizada dentro de uma corporação militar, que é difícil. Isso não vai ser feito da noite pro dia. E não vai ser uma medida hoje que vai mudar a dicotomia entre oficial e praça dentro de uma OM. Não existe isso. Agora, então é difícil. Não, só para concluir o raciocínio. Conclui aí, por favor. Então é difícil isso agora. O que pode ser feito para frente é responsabilização hoje para que para frente você tenha uma mudança de cultura em relação a isso. E como que a gente faz mudança de cultura punindo hoje para mudar amanhã?
Então, eu nem sei como dizer qual vai ser o instrumento jurídico em relação... Porque isso é mais uma política interna dentro de eventual organização militar sobre a forma que ela trata os oficiais e os praças. Essa dicotomia chega a ser deletéria, porque você deixa pessoas, vidas desguarnecidas para tutelar uma possível minoria, com benesses. Então... Você sabe o que é interessante? Que após essas denúncias, a Polícia Militar parou de reformar por cota. Melhor, né? Viu? Já eu vou... Então, não, melhor, mas até ela parar, ela condenou a vida de centenas de policiais sim. Que estão hoje precisando de um suporte como o seu para poder reverter isso. Isso é fato. De fato, isso está sendo feito de forma dolosa e, enfim... tem tipo penais aí, se de fato isso está acontecendo. De fato, eu não posso afirmar. Então vamos seguir por uma linha aqui agora que eu não passo pano a ninguém aqui. Claro. Aqui a gente não tem o meu malvado favorito. Aqui elogiou, a gente acertou, a gente elogia, errou, a gente critica. Quando a gente vai para uma seara dessa de esquema criminoso, corrupção, você como advogado criminalista vai pagar um preço alto para poder... entrar contra um processo desse, extremamente politizado, uma corporação de grande corporação, mas deixa eu fazer a pergunta. Até que ponto, cara, você está disposto a pagar um preço desse como advogado criminalista? Isso eu pergunto para você, não só mediante a esse processo, mas até que ponto o Felipe Rollian está disposto a fazer a lei se cumprir, mesmo que isso custe a própria vida? Aí vem a questão da função do advogado criminalista, né? Depende da posição em que você se coloca. Se de fato você está na posição da vítima e você tem que prestar um bom serviço, o céu é o limite. Você tem que ir lá e botar a cara. Quando você age como assistente de acusação, quando você age, você tem que agir como o promotor fosse. Então você tem que ir para dentro. Isso é fato. Tudo é o lado que você escolhe. Eu falo que eu tenho 2 livrarias, eu tenho 2 bibliotecas. Para o réu e para o autor. Isso vai depender porque o advogado ele tem o dever da parcialidade. Se de fato eu estou por essa área, eu vou fazer todos os meios possíveis para tutelar os direitos dos meus clientes. Independente do preço. Independente que for, mas aí é o que eu assumi. Se eu assumir com você que eu vou perquirir a responsabilização de um determinado ato que fizeram com você, eu vou colocar todos os meios necessários para isso. Agora, se eu estou pelo outro lado como réu, de igual forma eu vou agir no sentido de que eu vou usar todos os meios necessários para tutelar seus direitos fundamentais numa eventual acusação, seja ela criminal ou num processo civil, se porventura eu vier a defendê-lo. Tudo é uma questão de posição. Então, uma coisa eu te digo, independente da posição que eu esteja, por vítima ou por réu, o foco, a determinação e a utilização de todos os meios judiciais e legais possíveis vai ser utilizado. Você bate em político corrupto? Você tem coragem hoje de quebrar um esquema de corrupção, hoje como advogado, entrar e falar assim, cara, isso tem que acabar na minha cidade? Você pagaria um preço disso? Diferente porque não é a veia do meu escritório. Não é. Hoje eu atuo praticamente, exclusivamente pro réu. Isso é uma escolha minha enquanto profissional. Tem colegas que têm uma verticalidade, um posicionamento maior em tutela de vítimas, principalmente tem advogadas na área de violência doméstica que tutelam os direitos das vítimas, enfim, atuam como assistente de acusação. Mas eu, Felipe Rollian, escolhi uma posição, agir como advogado criminalista por essência. Por essência que eu falo, eu sou pró-defesa. Eu não me sinto justo o suficiente, puro o suficiente, santificado o suficiente para apontar o dedo na sua cara. Eu acho que isso aí já é uma questão que cada um tem que ter. Não é a minha veia. Não é a minha hype, como que você falou, que achei até engraçado. Não é a minha hype. A minha hype é defender, porque eu sou apaixonado pela liberdade. Eu não gosto de chegar e falar, apontar o dedo para alguém. Eu estou aqui para dar uma dignidade, pelo menos que mínima, àquele que é acusado de um crime. Mas aí quando a gente fala de militar, doutor, muitas das vezes, o militar vai ter que bater de frente com o sistema. Sim. É por isso que tem escritórios profissionais que atuam exclusivamente, tanto na parte administrativa militar, na tutela dos militares. Sim. Né? Eu, particularmente, assumo essa posição de 12 anos já,
puramente na parte criminal, tribunal do júri, e advogo para muitos policiais. E com muito prazer, guardas municipais também, que têm problemas, mas no que eu me predispus a fazer, que é tribunal do júri, justiça comum, seja ela federal, seja ela estadual. Estou ali para defender todo mundo. E principalmente os policiais. Minha mãe é policial, meu pai foi delegado de polícia há muitos anos, então sempre vai ter essa preferência. Dá um panorama aí dos principais casos aí de policiais que você já... Eu vi vários lá, eu não vou lembrar de todos aqui, eu quero que você fale aí. Que você teve sucesso aí, êxito, para nossa audiência entender um pouquinho do teu trabalho. Teve um caso, foi até me repercutiu, foi até esse ano. Eu tive 2 casos interessantes esse ano. O primeiro caso foi um policial civil, ele foi acusado da morte do cunhado. Isso foi em Araruama, se não me engano foi em 2014, 2015. Na época eu atuei no início, consegui um habeas corpus para ele no tribunal, ele saiu eliminar, ele ficou 4 meses preso. E ele veio ser julgado agora. Aí ele era o seguinte... esse policial civil, ele tinha uma irmã, e essa irmã tinha um relacionamento. Só que ele morava na minha cidade, enfim, estava com a família lá, e a irmã vivia idas e vindas com esse relacionamento, com esse rapaz que, porventura, virou ser vítima. Aí marcaram um dia, vem pro churrasco aqui na minha casa e tal, e resolveram beber o dia todo. Aí beberam, curtiram, brincaram e tal. Chegou um determinado momento, a vítima, acho que diante de uma ebriez muito acentuada, começou a brigar com a irmã dele, na frente dele. E ele foi largando isso pra lá e tal, mas chegou um momento que incomoda. Inclusive que ele saía e voltava, e tomava Domec e tal, e ia se acentuando a agressividade. E chegou um momento que ele foi pra cima da irmã do policial, dentro da casa do policial. E nessa que ele foi pra cima, o irmão foi tentar defender. Peraí, na minha frente, pô. Como você vem pra minha casa, come da minha comida, bebe da minha cerveja, vai querer bater na minha irmã? E nisso que ele veio pra cima, ele foi tentar pegar a arma do policial. Nessa questão, foi pegar a arma do policial, teve aquela briga, e o policial era muito franzino. Era menor que você, mas magro que você. E o maluco era um cara grande. Aí, foi vários disparos de arma de fogo. Ele caiu, morreu, ele chamou a polícia. E nesse período ele ficou 4 meses preso e nós fomos para o tribunal júri. O Ministério Público estava sustentando. Ele foi acusado de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima. Incrível que pareça, o cara tenta pegar a arma dele, entra em luta corporal com ele, e o Ministério Público sustenta a impossibilidade de defesa da vítima. E o Ministério Público sustentou motivo fútil, dizendo que a discussão era familiar, era banal. Como que é banal? A pessoa entra na sua casa, come da sua comida, bate da tua irmã, na tua frente, e é banal. E nesse caso, eu tinha 2 vertentes. Ou a legítima defesa, seja ela como uma excludente de ilicitude, ou seja ela por uma excludente de culpabilidade por um excesso astênico, porque foram muitos disparos. Até porque a legítima defesa ela não exige um cálculo aritmético. Não existe, o promotor até sustentou que as academias de polícia recomendam 2 disparos. Aí eu falei pro doutor promotor, até muito hábil, bom promotor, eu falei, doutor, eu convido qualquer policial militar aqui que já teve uma situação de confronto, uma situação de alguém tentar pegar a arma de fogo dele e dizer que 2 disparos é suficiente para ele de uma justa agressão. Tá cansado de ver na internet aí que precisa de rapaz com faca, arma de choque, não consegue segurar, com 2 disparos. Ele, infelizmente, meu cliente efetuou 15 disparos. Então, o primeiro momento, eram muitos disparos. Porque tem nas costas, tem não sei aonde. Estavam em luta corporal. O alvo estava dinâmico. Ele estava dinâmico, ele não estava estático. Os disparos de arma de fogo não foram tiros de precisão, com alinhamento de alça e massa. Não foram disparos de massa. Pô. Pegou e deu... E você vai dar até cair. Não existe essa história que eu vou dar 2 tiros no braço, na perna. Você vai dar até cair. Tanto que nas academias de polícia, o policial é treinado para efetuar disparos na cavidade torácica, no peito. Não é no pé, na mão. Enfim, sustentamos isso. Conseguimos comprovar, evidentemente, que ele evitou um feminicídio. E depois de muitos debates,
conseguimos a absolvição dele. Depois de... Esse fato aconteceu em 2018, ele foi julgado agora em 2023. Foi reintegrado à polícia? Ele ficou em SPSD, né? Que é Serviços Diversos, né? Agora que ele está voltando para a polícia e tal. Mas ele ficou afastado, mas não deixou de ser policial em momento algum. Entendi. Hoje, qualquer policial militar que precisar dos seus serviços, como é que te acha aí nas redes sociais? Pode me procurar nas minhas redes sociais, se você puder colocar lá para mim. Coloco na descrição aí na puder tela. Colocar lá, estou à disposição para poder ajudar os policiais, o que puder. Estou aí para... É @Felipe Rolian, mas eu vou escrever... Bota o do escritório, que é melhor, que procura lá no escritório, que aí vê todos os feitos e tal, fica melhor. Beleza. É isso, doutor. Pô, obrigado pelo bate-papo. Eu quero te trazer aqui outras vezes aí pra gente trocar uma ideia. Pô, obrigado. Eu que agradeço. Assuntos aqui específicos. Hoje eu botei ele na berlinda, ele nem esperava o que a gente ia falar, mas é um baita profissional, é um cara que eu tenho visto o trabalho dele, um trabalho sensacional e que tem buscado aí o direito dos militares aí, dos policiais. Sim, todos. E pelo que você fez aí pelos policiais que já foram injustiçados, acho que já vale aí tua vinda aqui. Obrigado. Já vale nossa audiência. Fiz só meu trabalho, tô aqui à disposição. Tá? Quem não serve não merece ser servido, né? É isso aí, meu amigo. Obrigado aí pela força. Prazerzão enorme te conhecer. E é isso, galera. Se você é policial militar hoje, se você tá aí precisando de um auxílio jurídico, né? Alguém que saiba o que está fazendo, nosso amigo aí, Felipe Rolian. E antes de encerrar, quero deixar um recado aqui para você, né, que tá passando sufoco aí com a tua conta de energia vindo alta pra caramba, quer reduzir tua conta de energia até 95%. Nosso parceiro aí, Via Solar, que tem aí as placas de energia mais baratas do mercado em até 60 vezes sem entrar. Tu sabe que agora o Rio de Janeiro vai ser mais quente, né? Eu já até anotei o nome aqui também, vou ver para botar. Previsão de 2 graus acima, tu sabe que o calorzinho vai vir maçã. O Rio estava tendo previsão de 60, 50... Não, última semana a sensação térmica de 60 graus, cara. Teve um município aqui de Minas Gerais, 44 graus mesmo. Não foi sensação térmica, não. Eu esses dias aqui o seguinte, cara, os apagões que tá tendo na cidade, que as empresas de energia não estão dando vazão disso, porque, cara, todo mundo com o arzinho ligado, tudo. Teve manifestação lá na minha região. Não, isso tá acontecendo geral. Então, cara, você que tá acompanhando todo esse processo, cara, não fica dependente de rede de energia. Contrata aí a Via Solar. Pô, é caro, Fábio. É caro botar um painel de energia? Não, meu irmão. Aí, os caras financiam até 60 vezes, a parcela fica mais barata que a conta de energia. Porra. Entendeu? Daqui a pouco a própria conta paga o financiamento. Deixa o link, eu vou deixar o link na descrição aí. Mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Tamo junto. Curte muito, compartilha, deixa teu comentário aí. E se tiver umas causas complicadas aí, escreve aí parte 2 que a gente manda pro doutor voltar aqui pra gente. Venho com o maior prazer. Valeu, um abraço. Fui, galera, um abraço.